O Real Madrid acaba de ser eliminado para o Arsenal com a campanha bem questionável de Champions League. Agora, a grande dúvida que fica é por que o Real Madrid dessa temporada ele parece tão ruim, tão inconsistente, mesmo com a chegada de Kylian Mbappé. Hoje eu vou me aprofundar nesse assunto e tentar explicar ele da melhor maneira possível, tudo o que tem de errado no Real Madrid e por que deu errado nessa temporada. Será que o grande culpado é o treinador Carlo Ancelotti? Será que ele tá ultrapassado? Será que o treinador não conseguiu balancear o campo direito? Será que isso tá afetando o Vinícius Júnior, tá fazendo ele ter uma má fase? Enfim, eu vou responder todas essas questões no vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Curvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. É claro que você olha pra essa temporada inconsistente e vai ter sempre uma galera que vai te dar resposta fácil, né? Sempre existe essa rapaziada, né? Eu particularmente não sou tão fã desse tipo de coisa. Eu prefiro a resposta mais complexa. Eu prefiro a resposta mais difícil, né? Prefiro tentar realmente analisar o que aconteceu aqui. E essa galera vai virar pra você e vai falar que isso tudo tá acontecendo porque Carlo Ancelotti está ultrapassado, porque ele é um treinador do passado, por isso que deu errado e tudo mais. Basicamente essa vai ser a grande desculpa que eles vão te dar. E particularmente não faz nenhum sentido. Não é uma desculpa válida, não faz tanto sentido, porque o estilo de futebol que ele aplica hoje não é o mais moderno, mas sim, é totalmente modernizado. O jeito que ele faz pressão, o jeito que ele encara o jogo, totalmente modernizado. Não é o que ele fazia, por exemplo, no começo da carreira. São coisas que ele foi se atualizando com o tempo. E esse é um detalhe que é muito importante de se capturar, né? Tem muito treinador que às vezes ele faz a mesma coisa já há muito tempo, mas tem treinador que se atualiza com o tempo e melhora, e eu diria que é o caso de Ancelotti, né? Ele foi melhorando com o tempo ao ponto de se tornar um camaleão, né? Um treinador que usa várias formações, vários tipos de jogadores, vários estilos de jogos diferentes. Então, essa não é a resposta. E aí tem aquela grande dúvida, né? Pô, mas o Real Madrid, ele investiu dinheiro, ele trouxe jogadores e parece que ele tá pior que a temporada passada, né? Se não é o treinador, então é Kylian Mbappé, por exemplo, o grande culpado? E eu diria que sim e não. E aqui eu vou tentar explicar pra vocês o que eu tô tentando dizer com isso. Sim, Kylian Mbappé é o grande culpado do Real Madrid tá nessa fase atual. É ele, tá ligado? Não tem outro jogador, é ele. Mas agora, não é ele também. Por quê? Ele não se colocou ali naquela situação. Quem colocou ele naquela situação foi o próprio Real Madrid. Foi a própria direção do clube que colocou ele ali. Eles sabiam que talvez ele não fosse o jogador que fosse resolver os problemas de Ancelotti, mas eles foram lá e trouxeram o jogador. Então, é óbvio que agora o treinador, em vez de ter uma solução, arrumou mais uma dor de cabeça. É tentar balancear o campo com 3 jogadores que querem o mesmo posicionamento em campo. E isso se tornou cada vez mais difícil pra ele, cara. Ao ponto de a temporada ficar do jeito que está, né, atualmente, né? A temporada ser mais problemática do que o que ela deveria ser. Então, em vez do Real Madrid ele melhorar com a chegada do jogador, ele piorou. Porque você deu nas mãos do treinador mais um elemento pra ele tentar resolver e encaixar dentro do elenco. E não um jogador que era uma solução. Por exemplo, se o Real Madrid tivesse investido em Harry Kane como 9, possivelmente o Real Madrid teria tido uma temporada muito melhor, porque Harry Kane é exatamente o que o Ancelotti quer de camisa 9, por exemplo, né? É exatamente o tipo de 9 que ele utiliza. Então Harry Kane poderia ser um substituto para Benzema e talvez até um jogador melhor, né? Porque Harry Kane é um jogador muito bom mesmo, ele só não jogava em um clube muito bom, então ele acabou ficando sem títulos, mas ele é um jogador excelente. Inclusive ele é o cara aí do atual Bayern de Munique. Então quando você entende esse pequeno detalhe, você começa a perceber que a coisa é mais embaixo. A temporada inconsistente do Real Madrid, ela faz sentido. O que não faz sentido é na temporada passada esse cara ter conseguido ganhar tudo sem um camisa 9, utilizando o Bellingham como uma das peças do ataque, um meio atacante que virava um 9 em alguns momentos. Isso sim não fez sentido. Eu acho que a temporada que ele consegue fazer o que ele fez, sem ter o elenco certo, sem ter as soluções, isso sim foi incrível, né? E muita gente tava desacreditando daquele Real Madrid, eu acho que eu era uma dessas pessoas. Eu não acreditava não, cara, eu achei que ia dar ruim ali naquela época, mas o cara foi lá e fez o improvável. Então, é óbvio, claro que não tá ultrapassado, porque, eu volto a repetir, treinadores ultrapassados, eles não ganham, eles não vão pra finais. Quando um treinador está ultrapassado, ele entra em campo e ele toma counter da maioria dos outros treinadores, e ele começa a perder pra treinador, sei lá, que tá na zona de rebaixamento, que tem uma ideia nova e ganha dele, mesmo ele com um elenco melhor. Então, não é esse o caso. Aqui a gente tem um caso de um treinador que tem um estilo reativo, defensivo, um estilo que precisa de alguns tipos de jogadores que talvez o Real Madrid não queira contratar, porque não é a ideia do clube, e talvez o clube, o que ele queira é outro tipo de coisa. Eles estão se posicionando pra buscar outro tipo de treinador, outro tipo de elenco. E sinceramente, cara, do ponto de vista financeiro e talvez do ponto de vista de como eles montaram isso aqui pro futuro, talvez faça sentido eles quererem não investir nesse treinador, né? Eles pensarem em investir em outro cara, eles pensarem em investir em outra figura, porque sinceramente o encaixe dele com o elenco já não é dos melhores, né? E aqui a gente começa a entrar nesse assunto, cara. A falta de investimento do Real Madrid em Ancelotti. Assim, quando você tem um treinador que ganha 2 Champions assim do nada, com um elenco às vezes até um pouco desacreditado, ele pegou e transformou o Vinícius Júnior em um jogador
extremamente consistente, por exemplo, né? Muita gente não lembra desse período, né? Onde Vini ainda não era esse jogador todo e ele foi transformado nas mãos de Ancelotti, né? Muita gente, inclusive, atribuía Zidane aos problemas de Vinícius Júnior. Tem gente aqui no Brasil que xinga muito o Zidane por causa disso, o que, de novo, não faz nenhum sentido, né? Nenhum treinador tem a obrigação de transformar um jovem em um jogador consistente, não é uma das obrigações do treinador. O treinador tem que treinar o time e ter uma ideia, ok? Então muita gente acaba confundindo e atribuindo de maneira negativa a esse treinador, só que não é culpa dele. O que Ancelotti fez foi mostrar uma das suas habilidades, que é transformar um jovem consistente em um jovem consistente. Ele deu instrução, ele ajudou e deu confiança a Vinícius Júnior até ele se tornar esse grande jogador que ele é hoje, ok? Ele ensinou Vinícius Júnior a usar as habilidades dele da melhor maneira possível, se tornar a melhor versão dele. Ele foi evoluindo a cada temporada, né? Naquela última temporada ali com o trio, né, de Rodrigo, Vinícius e Bellingham, você vê um novo Vini Júnior também surgindo. Uma nova versão Vinícius Júnior que não é mais ponta esquerda só, ele é um atacante pela esquerda, e esse atacante pela esquerda pode centralizar e virar um 9, por exemplo. De novo, tem a ver com o treinador, é claro, né? Muita gente esquece do passado de Ancelotti. É aquela coisa de rede social, né? Aquela memória temporal de um mês, uma semana. Eu não tenho memória curta, minha memória é bem longa, e eu consigo lembrar do que ele fez, do que era Vini Júnior no começo da carreira dele. Eu acompanhei tudo, entendeu? Eu lembro de Vinícius Júnior na época que Benzema falava pra não passar a bola pra ele, por exemplo, e realmente ele ainda não era tão bom, ele não jogava tão bem, ele era um jogador promissor. Eu gostava muito dele, inclusive, na época, né? Eu falava muito bem dele, mesmo aqui no Brasil a galera detonando ele, a torcida do Flamengo falando coisas assim, questionáveis sobre ele, e falando que ele não ia dar certo e tudo mais. Eu lembro de toda essa fase, cara, eu lembro de tudo isso. E eu tava lá, ok? Então eu sei que mudou bastante desde que esse treinador chegou. Então, não investir nesse treinador é um ato de coragem, em certo ponto, porque esse treinador provou muita coisa, né? 2 Champions, em pouco tempo, um time muito equilibrado, e talvez o grande problema aqui seja a identidade, cara. Talvez não seja a identidade que o Real Madrid queira ter como o Real Madrid, que é um time muito grande. Talvez ele queira uma identidade mais bonita, um futebol mais progressivo, um futebol mais dominante, né? Porque é um dos clubes vencedores. Muita gente questiona o título de Ancelotti, né? E fala, pô, mas ele ganhou sendo reativo, ele ganhou se defendendo. E é uma forma de ganhar também, sabe? Não é menos futebol, é estratégia, é futebol. Você pode não gostar, eu particularmente gosto bastante, mas é um bom futebol, cara. Gostando ou não. Pode não ser a identidade que você curte. É um bom futebol, é um futebol que funciona e que ele conseguiu os títulos que ele conseguiu. Então, basicamente, o Real Madrid viu tudo isso e não quis investir no treinador. Apesar de toda essa entrega dele, eles preferiram não fazer esse investimento. E o que o Real Madrid faz então, né? Se ele não investir no treinador, ele tá investindo em quem? No futuro, o Real Madrid investe em jovens talentos. Ele forma um elenco muito bom e põe um cara lá pra treinar esse elenco. E aí, a partir desse cara, ele vai tentar dar algumas peças ali pra esse cara, mas não é muita coisa. O planejamento geral, assim, o planejamento pensado do time é fora o treinador, que é pra ter um elenco bom fora o treinador. E de fato, aqui eu bato palma. O elenco do Real Madrid é maravilhoso, assim, é muito bem pensado. Tem muito jogador bom em todos os cantos do elenco, assim. Até na parte defensiva, né? Pode não ter muita rodagem de elenco, muito reserva bom, mas no titular a gente tem uns nomes ali de qualidade, cara. Assim, Militão é um jogador muito bom, Rudiger é um jogador muito bom. Então, de fato, o Real Madrid montou um bom elenco, cara. Isso aqui não tem o que questionar. Você pode se questionar. Tem treinador que poderia fazer um trabalho melhor, pelo menos na questão do encaixe com esse elenco? E a grande resposta é que sim, tem. E esse é o grande ponto. O Real Madrid já sabe disso. Não à toa o Real Madrid tá indo atrás de outros treinadores. Inclusive, tem meu vídeo aqui com o Xabi Alonso. Lá eu falei isso. Não é muito bom pro treinador Ancelotti usar esse ataque, tá ligado? O ataque que tá atualmente, porque é um desequilíbrio que acaba atrapalhando o campo dele. Mas, pra outro tipo de treinador, ele consegue utilizar, porque ele usa o jogador de uma maneira um pouquinho diferente em campo. Então ele consegue fazer uso desses jogadores. E aqui eu vou tentar explicar esse detalhe aqui pra vocês, cara. A falta de equilíbrio em campo do Real Madrid, cara. Isso aqui é um ponto que eu já bati aqui no canal algumas vezes e que muita gente não fala, mas que ele é verdade, cara. De novo, entra naquela coisa de você prestar atenção na parte tática do jogo e de você entender o que o jogador tem que fazer em campo e o que ele tá fazendo em campo. E como eu entendo essa parte, eu sei que as coisas não estavam saindo exatamente como o planejado do treinador. Então o que acabava acontecendo é, tem uma balança em campo de posicionamento que tava errada. E que quando ela estava certa, dava merda. E aqui eu vou explicar esse ponto. Basicamente, tanto Vinícius Júnior, quanto Mbappé, quanto Rodrigo querem pisar na mesma faixa de campo. Todos eles querem pegar ou a faixa central mais pra esquerda, ou a faixa da esquerda do campo. Então era muito comum você ver os 3 jogadores na esquerda do campo, você vê Rodrigo, mesmo quando estava posicionado como um ponta direita, indo pra esquerda, ou indo pra áreas mais centrais, tentar buscar um ângulo de chute já chegando quase na esquerda, porque é a posição priorizada dele. Rodrigo não é um ponta direita de ofício, ele é um ponta esquerda de ofício. Rodrigo chuta com seu pé direito, e todo ponta joga mais ou menos ali com o pé trocado, né? Nem todos. Tem algumas exceções, mas a maioria é assim, ok? Então você tá na direita, seu pé esquerdo é o principal. Você tá na esquerda, seu pé direito é o principal. Na maioria dos clubes, se vocês quiserem pesquisar, podem ficar à vontade, porque tem sempre a galera do questionamento. Pode ir lá, pesquisa e clube a clube você vai achar
achar exatamente esse padrão que eu tô te falando aqui. E aí, cara, tem suas exceções, mas Rodrigo não é um deles. E essa é a grande confusão que acontece aqui. Porque a galera acha, por exemplo, que Rodrigo, ele não está sofrendo por estar na direita. Só que isso não é verdade, cara. E sim, tem esses jogadores que não sofrem de estar invertido. Tem uma galerinha aí, cara. Tem os que eu poderia botar numa lista aqui, como Doniel Malen, Carinha DM, tem o tal do Coman também, que quase não sente quando ele tá jogando invertido. Tem jogador que é assim, só que tem jogador que se afeta. E é o caso de Rodrigo. Rodrigo não consegue ser o 100% dele. E inclusive, eu sei disso porque eu acompanho o Real Madrid. Por acompanhar o Real Madrid, eu já vi Rodrigo jogando na esquerda. E é muito melhor. E aqui é onde a gente entra nesse ponto, né? A gente não sabe como é o Rodrigo de verdade, né? O Rodrigo com confiança jogando na esquerda durante muito tempo. A gente não viu, a gente não presenciou esse jogador. Então tem muita gente que julga Rodrigo pelo desempenho dele hoje. Só que o desempenho dele hoje vai ser sempre abaixo, porque ele sempre está adaptado. Ah, mas como um jogador adaptado consegue ser titular? Exatamente, porque ele é muito bom. É um detalhe que as pessoas não entendem, ele é muito bom. Só que é óbvio, aquele ângulo que ele tá desfavorece muitos aspectos do jogo dele. Desfavorece o aspecto do 1v1, desfavorece o aspecto da finalização, dos ângulos de chute, desfavorece alguns aspectos criativos do campo dele também, onde ele não consegue pegar a melhor linha de passe. São detalhes que você consegue perceber quando você já viu o jogador jogando na esquerda algumas vezes. Aí você consegue notar, tá, tem alguma coisa errada aqui, cara. Então esse desequilíbrio acaba prejudicando os outros jogadores também, não só o próprio Rodrigo. Porque o próprio Rodrigo, quando ele fica muito forçado a ficar na direita do campo, ele não joga tão bem. Então as melhores atuações de Rodrigo foi ou em faixas centrais, virando quase um segundo atacante ali, jogando atrás de Benzema, ou um Rodrigo que puxava mais pra esquerda do campo ou pra faixas centrais pra buscar um ângulo de chute melhor com o pé direito dele. Então a gente não tem esse Rodrigo ainda, entendeu? A gente não viu essa versão de Rodrigo que tá confortável na ponta dele, porque ele sempre na direita está meio desconfortável. Então quando ele fica muito como ponta direita, você vê aqueles jogos mornos, que ele não faz nada. Aí você vai lá e fala, nossa, esse Rodrigo é horrível, cara, ele não joga nada. Claro, ele tá adaptado na posição, meu amigo. Não tem como ele jogar, não tem como ele desempenhar o que ele quer. Então esse problema da balança de campo, ele é grave, ele não é pouca coisa. Ele prejudica todo mundo, né? Aí você tem uma galera congestionada em um lado, se você fizer um plano pra congestionar a esquerda do campo, você ganha do Real Madrid, cara. Foi assim que o Milan ganhou, inclusive, nessa temporada, com um treinador horrível. Eles conseguiram ganhar desse jeito aí, fazendo uma balança a um lado do campo, usando um dos meias ali pra ficar na esquerda o tempo inteiro. E assim, ele ganha muita vantagem. Ou seja, você tem uma fraqueza estrutural dentro do elenco. Esse é um problema que eu já falei, muita gente acha que não é um problema, mas eu volto a repetir, é um problema. E inclusive isso prejudica demais o elenco. E também tem o problema do balanceamento defensivo, né? Ele não tem conseguido balancear a defesa do time pra manter um equilíbrio ainda criativo. Então, o ponto é, depois que Toni Kroos saiu, Modric tá mais velho agora, não tá jogando tão bem, muitos outros jogadores saíram e não tem o rendimento certo, só sobrou Ceballos pra fazer essa função. E Ceballos não é tão bom assim. Então ele consegue ser muito criativo, mas não entrega a balança defensiva, não entrega alguns princípios de pressão que ele quer. Então acaba que não tem equilíbrio em campo. O campo do Real Madrid tá desequilibrado também nesse aspecto. E aí você conta com aquelas lesões, laterais que não conseguem entregar o que ele quer. A gente vê um Mendy em queda de rendimento brutal ali, que não tá jogando tão bem. E aí você tem um campo completamente desequilibrado, cara. O Real Madrid não tem equilíbrio. Esse é o grande culpado do atual momento do Real Madrid, cara. Coisa que eu já tinha falado no canal há meses e meses atrás, ou talvez há mais de um ano atrás, né? Eu já tinha falado sobre esse possível problema que eles iam ter. E aconteceu. Aconteceu na prática, a gente conseguiu ver com os nossos olhos. E basicamente é isso, cara. Foi isso que aconteceu com o Real Madrid. Ele é o grande culpado. Não é o treinador, não é o elenco, não é só o Mbappé. Muita coisa junta que forma uma coisa só. Que é um Real Madrid um pouco abaixo do que ele deveria ser. Isso tudo acaba prejudicando e faz com que ele esteja abaixo realmente do que deveria ser esse clube. E aí, cara, ele é fácil de ser explorado pelos adversários. E essa temporada, ela é claramente horrível, cara. E eu dei algumas soluções aqui que não era tanto soluções, era mais um teste pra ver se funcionava. Não funcionou, né? A Daguila ainda não tá jogando tão bem, então falta ainda pra ele poder ser um titular do Real Madrid, cara. E, cara, é bem simples o que tá acontecendo aqui, cara. O Real Madrid não vai investir no treinador, já deixou isso claro, e agora a gente vai ver outro treinador, ok? Esse é o grande motivo aqui do porquê tudo isso tá acontecendo. Eu volto a falar, eu não acho que eles estão tão errados, não. Faz algum sentido do ponto de vista do que eles montaram. Se o treinador não tem encaixe, ele que vai embora, porque tem muito treinador bom no mercado também. E aqui a gente pensa já no futuro do futebol do Real Madrid, né? Quem é que vai assumir esse cargo? Tem alguns nomes aqui que estão fortes, eu acho que o mais falado nos últimos tempos é Xabi Alonso. É um nome muito bom, é um nome que vai trazer uma identidade de futebol muito boa pro Real Madrid. Vai trazer um futebol que é provavelmente um dos mais modernos que tem na Europa. Um futebol que sabe usar todos os princípios positivos do futebol moderno, que é pressão alta, o jogo de controle da posse da bola, o uso dos jogadores com dupla posição em campo, né? Você tem um volante que pode ser mais que um volante, você tem um meio atacante que pode ser um meio atacante, um ponta esquerda, ponta direita também, se quiser, depender do lado do campo, e muitos outros princípios que eu poderia ficar falando aqui que ele tem pra poder trazer em campo. Então, ele é um treinador
treinador interessante também. E eu volto a falar, o encaixe dele com o elenco do Real Madrid é interessante, porque ele pode pegar e balancear o campo mesmo com as 3 peças que a gente tem hoje. E tem outros treinadores também que conseguem fazer isso, como é o caso de um nome aqui que tá sendo muito citado atualmente, que é Jürgen Klopp. Jürgen Klopp é um cara que consegue usar o ataque do Real Madrid atualmente como ele tá, porque o jeito que ele utiliza o campo não é limitado ao tipo do jogador, ok? Jürgen Klopp pode usar um ponta natural ali, um ponta direito, ponta esquerda em um 9, ele pode usar um 9 central, pode usar um falso 9, ele prefere um falso 9 e um 9 criativo, ok? É uma preferência, ajuda muito ao jogo dele ser imprevisível. Então você vê ali uma figura como Firmino, por exemplo, sendo muito utilizado, ele usou Mané, ele gosta desse falso 9, ok? Ajuda muito o time dele. Nós temos Mbappé, que é um dos 9 mais criativos do mercado, que em teoria pode fazer essa função. É um treinador que pode instruir Mbappé a se tornar uma versão melhor dele, né? Menos limitada à esquerda do campo e podendo pisar mais no campo inteiro. O Klopp pode ajudar ele nesse detalhe. Ele já fez isso com outros jogadores. Isso aqui bem claro pra vocês, então é uma junção muito boa. Ele também pode utilizar Rodrigo ali com um ângulo um pouquinho diferente, né? Rodrigo buscando um jogo mais por dentro, buscando um jogo mais pra dentro da área, porque esse 4-3-3 que o Klopp utilizava, ele não usa um ponta direita, um ponta esquerda e um 9. É basicamente 3 atacantes móveis. Então a gente tem 3 atacantes que ficam se movimentando. Tem uma outra formação dele, que é o 4-4-2 com um duplo 10, né? Que é uma formação bem complexa, se entender. Mas basicamente, em vez de você ter um 9, você tem um duplo 10 por dentro e 2 caras mais a um lado do campo. É uma outra interpretação de campo que ele tem. Mas basicamente são essas duas, e as duas encaixam exatamente com o que o elenco do Real Madrid tem hoje pra entregar. Então, Klopp é um treinador que pode ter um encaixe maravilhoso com o time. Inclusive, eu não sei se Hansi Flick é tão melhor que Klopp assim, ok? Não sei dizer se é, porque os dois treinadores são muito bons. E Klopp, cara, ele é um inferno de se enfrentar. Não existe paz, não existe controle, não existe você achar que o jogo vai ter qualquer tipo de previsibilidade. Não existe. Ele vai transformar o jogo no caos, no rock and roll. Klopp é o cara. E é uma identidade de futebol muito divertida. Se você é torcedor do Real Madrid, isso aí tá garantido. A diversão tá garantida, mano. Pontua muito bem, é muito bom em mata-mata, é um treinador completaço aí, é uma opção muito boa que consegue usar o elenco. E aí tem a opção mais dolorida de todas, né? Que aí a gente volta pro The Cycle, né? Do Real Madrid. Que é ir pra Zidane, né? Sai Zidane, entra Ancelotti. Sai Zidane, entra Ancelotti. Aí sai Ancelotti, entra Zidane. Sai Ancelotti, entra Zidane. Esse ciclo infinito aí que o Real Madrid vem tendo nos últimos anos pode acontecer de novo. Tem muita gente que odeia Zidane. Eu acho que eu vou fazer um vídeo separado de Zidane falando um pouquinho sobre ele. Mas, cara, a galera que odeia Zidane, ela é completamente piroca da cabeça, cara. Não faz nenhum sentido. Eles falam umas coisas que não tem nenhum sentido. Eles falam que Zidane, por exemplo, tem um estilo de jogo parecido com o de Ancelotti. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um tem um futebol de controle moderno, o outro faz um jogo mais reativo. Não tem nada a ver, cara. E, assim, é bizarro as opiniões que você vê sobre Zidane. Ele é um treinador muito bom. Ninguém ganha 3 Champions em tempo recorde sendo ruim. Não existe isso. Gente que diz que é Cristiano Ronaldo. Se fosse Cristiano Ronaldo, o cara assim tão forte, ele teria ganhado com Sarri também, ok? Não faz sentido esse argumento. Mas basicamente Zidane é uma grande opção que eles têm também. Inclusive tem muita gente que quer já ver o time de Zidane na França, né? E que acha que o treinador atual deles não é o suficiente, que as coisas não estão dando tão certo quanto tava dando antes. Mas enfim, cara, basicamente é isso. Esse é o vídeo. Ninguém é um culpado, um vilão da história. Só as coisas caminharam pra caminhos diferentes. Às vezes as pessoas pensam diferente. Talvez daqui a alguns anos a direção do Real Madrid se arrependa e fale, cara, a gente devia ter investido em Ancelotti, cara. Ele era o cara. Pois eles podem achar um novo treinador que é bom, mas não é o suficiente pra tá entregando consistência sempre. Mas enfim, cara, eu não vou ficar entrando mais nesse assunto. O vídeo é isso aqui. Eu agradeço a presença de todos. Eu agradeço a você que deixou o like no vídeo e que hypou o vídeo. Hoje eu esqueci de pedir, mas eu agradeço mesmo assim se você tenha deixado. Muito obrigado. E é isso, rapaziada. Agradeço a presença de todos. Tchau.